E vamos novamente falar sobre a PEC da transição e as etapas da tramitação no Congresso ainda neste ano. Por isso, vamos conversar agora com o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, a quem mais uma vez agradecemos pela gentileza em nos atender. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Kalina. Boa noite aos ouvintes aqui da Jovem Pan. Perfeito. Deputado, para começar, gostaria de escutar a avaliação do senhor em relação ao texto que foi apresentado no Senado Federal, dessa proposta de emenda à Constituição, rombo previsto de 200 bilhões de reais, surpreendeu a adesão por parte dos senadores para iniciar o processo de tramitação. E na avaliação do senhor, esse texto deve mudar muito? E a dificuldade será maior na Câmara? Não surpreendeu não, já vinham falando isso. Eu acho que abriram o guarda-chuva, eles vão tentar ajustar os valores dentro das discussões no Senado, depois na Câmara. Então tem uma gordura aí, com certeza. Eu acho que vai ser um texto que vai ter que negociar muito. Agora, pelos apoios que o Arthur Lira já recebeu, inclusive para sua reeleição, que foi declarada agora, inclusive do PT, do PV, do PCdoB, todos os partidos de esquerda, eu entendo que isso já está sendo negociado. Não é uma PEC fácil, como qualquer PEC é difícil, mas eu acho que já estão trabalhando para conseguir conquistar os votos para poder passar essa PEC. O senhor considera essa PEC viável para o Brasil, no formato que este texto está? Ou o senhor acredita que para conseguir manter os auxílios, como Bolsa Família, teria uma outra alternativa que não provocasse esse grande furo no teto de gastos? Então, a gente está preso sempre nessa questão desse assistencialismo, né? Eu acho que ela é inviável a partir do momento que ela começa a endividar muito o Brasil que hoje está com as contas acertadas, redondas, tem credibilidade, a curva de juros de longo prazo está dentro de uma normalidade, nós não temos grandes endividamentos, mas com esses 200 bi por ano, por 4 anos, eu estou falando de 800 bi, que significa que o governo vai ter que emitir títulos, que significa que a juros de longo prazo vai aumentar, que significa que o custo do dinheiro vai aumentar, que o risco Brasil aumenta, e tudo isso é custo que vai ser pago por cada um de nós brasileiros em forma de impostos, uma vez que a economia não cresce. Então, eu vejo muito mal essa PEC, acho que é muito ruim, não dá para desassociar responsabilidade fiscal, o crescimento do PIB, da questão social, não dá para pensar em social, porque no final das contas, se a gente pensar só em social, não é irresponsabilidade fiscal, é o próprio social que vai pagar a médio e longo prazo. Agora, nós chegamos a conversar com vários parlamentares do Partido Novo em relação ao posicionamento do partido em relação à gestão de Lula. Gostaria que o senhor reafirmasse se já há um entendimento que o Novo fará, sim, oposição ou vai adotar um posicionamento neutro, e em relação a essa PEC, já há algum tipo de tratativa? O Novo vai ser, acho que a grande oposição, apesar de ser um partido pequeno, mas que tem falas muito claras, muito contundentes. Sim, seremos oposição, e com certeza estamos votando contra essa PEC, vamos fazer discursos, aproveitando que estamos ainda numa bancada de 8 federais aqui, de forma clara a tentar iluminar os outros deputados da gravidade dessa PEC, a PEC da irresponsabilidade fiscal, e que, novamente, como eu falei, pode cair a credibilidade do Brasil, e isso custa muito caro. O mercado não perdoa, o mercado internacional não perdoa. Não tem essa de querer ficar falando com discursos sociais sem ter a responsabilidade fiscal, sem ter a base fiscal bem garantida. Agora de Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Satisfação falar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Deputado, o senhor agora, finalizando um período de 4 anos, um mandato de 4 anos na Câmara dos Deputados, é muito difícil se realizar uma reforma administrativa dentro do nosso país. Entra governo, sai governo, as reformas que são tão importantes, administrativa, tributária, não são feitas. Qual é o balanço que o senhor faz desse período na Câmara dos Deputados? Vilela, infelizmente, eu diria que nós tivemos uma pandemia que comeu 2 anos de discussões importantíssimas.
A reforma administrativa deveria ter sido feita nesse governo, aproveitando a estratégia que foi feita na reforma da Previdência, em que você coloca a opinião pública contra os privilegiados e a reforma passa com o apoio da opinião pública. Era essa estratégia que tinha que ser tomada na reforma administrativa. O problema é que o jogo político, tem eleição entrando, as pessoas não querem entrar divididas, ninguém quer ser impopular, acaba se atrasando isso. O problema é que agora, não tendo feito essa reforma administrativa e tendo um déficit de funcionários públicos que se aposentaram rapidamente antes da reforma da Previdência, vai ser um festival para o Lula, vai ser um festival para o PT de contratar pessoas, concursos públicos, é todo mundo que todo mundo quer, muito cargos públicos, porque, como se diz, a esquerda adora funcionários públicos, né? Os pobres são usados para poder ficar nos discursos, mas o que eles gostam mesmo é de funcionário público. É uma pena que ela não passou, mas não tinha que fazer, a pandemia tinha que ser enfrentada de frente, é um problema que não dá para contornar, e perdemos 2 anos em discussões de vacina, de PEC, de emergencial de guerra, de ajudar as empresas. Era necessário, não tinha o que fazer. Mas, infelizmente, perdeu-se o time. E a tributária é essa mais difícil, né, ela entra na próxima legislatura. A administrativa está completamente morta na próxima legislatura, mas a tributária entra, mas mesmo assim é uma discussão extremamente difícil. A tributária é muito mais difícil que a administrativa. Deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. A pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Deputado, nós vimos agora um dado bem recente de recorde de arrecadação, ainda no atual governo. A pergunta muito direta é a seguinte: o problema do Brasil é falta de recurso nas mãos do Estado? Não, Constantino, muito pelo contrário. Com melhora da eficiência arrecadatória, porque o fisco foi extremamente voraz, fazendo negociações também de dívidas, né? A CGU agora pode negociar diretamente com os devedores, mas vamos também lembrar que esse crescimento de arrecadação é fruto de investimentos que estão entrando no Brasil, é fruto do consumo, é fruto da casa mais ou menos arrumada, as pessoas têm um consumo mais ou menos responsável, tá certo? E a gente observa isso como um fato de até o crescimento, porque arrecadação não é só carga tributária, é crescimento econômico também, é o produto entre carga tributária e o crescimento econômico. A gente cresce um pouco mais, a arrecadação cresce mesmo. Agora, na mão do governo, nesse governo havia uma responsabilidade, tá certo? O próximo, eu realmente sou cético, os exemplos do passado já foram colocados, e a própria proposta da PEC já mostra o tom da irresponsabilidade que vai ser tomada nesse próximo governo. Tá certo. Deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, agradecemos pela entrevista. Boa noite ao senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, sempre à disposição.